Você já parou para se preocupar o que vai ser do seu patrimônio quando você partir? Eu sei que parece dramático, não é? Mas é algo que temos que nos preocupar. Então, que tal fazer uma holding familiar? Não é mesmo? Então, faz o seguinte, ó. Preste muita atenção aqui nesse programa, porque vamos falar sobre holding familiar. É isso aí, seja muito bem-vindo a mais um programa Direito e Tecnologia. Eu sou Rafael Costa e estou aqui para falar com você sobre os mais diversos temas conectados ao direito digital, tecnologia da informação, proteção de dados e a segurança da informação. Mas eu não vou falar de holding familiar sozinho, não mesmo. Eu trouxe uma convidada, topou, tá aqui comigo, e vamos falar de holding familiar com a querida Sheila Shimada. Bom dia, Sheila. Bom dia, tudo bom? Como tá, pessoal? Obrigada, Rafa, pelo convite. Imagina. E vamos falar, sim, sobre holding. Vamos falar um pouquinho? Vamos. O que você quer saber? Me conta. Pode perguntar. Eu tenho um monte de pergunta. Não, pergunta, eu não tenho rabo preso com ninguém. Não, pode perguntar. Falar tudo, não tem problema. Tá, então, beleza, Papo combinado. reto aqui. Combinado. Papo reto, combinado. Ó, você que está aí nos ouvindo pelas ondas da Rádio Vibe Mundial, 95,7 FM, faço o convite para que você venha aqui para o meu Instagram, rafael.luizcosta. Nós estamos aqui fazendo uma live simultânea com o programa da rádio. Nós estamos ao mesmo tempo aqui que está rolando no YouTube, está rolando na rádio, está rolando no Instagram. Você não pode ficar de fora porque, mais uma vez, é um assunto de muita relevância. Sim. E quem é a Sheila, hein? Vamos descobrir aqui quem é a Sheila. A Sheila, ela é advogada, é mentora, palestrante e ela diz o seguinte, que todo contrato é fruto de um relacionamento. Exato. É isso mesmo, Sheila? Todo contrato é fruto de um relacionamento. Assim, pode ser um relacionamento super breve, por exemplo, eu fui abastecer meu carro no posto de gasolina. O seu relacionamento com o frentista, né? Oi, bom dia. Ou então, se você é aquela pessoa que passa nem dá bom dia, né? Sim. Tem dessas também. Sim, é verdade. Quando você passa, você pode colocar gasolina? Posso. Sim. Vai lá e coloca gasolina, coloca. Isso também é um contrato e é fruto de um pequeno relacionamento. Só que hoje a gente vai falar dos contratos que são frutos de relacionamentos parrudos, assim, pesados. Eu chamo de pequena área. As pessoas mais próximas de você. Ou seja, seus familiares. Para quem é casado, marido ou esposa e filhos, né? Para quem não é casado, sobrinhos, enfim. Para quem que você quer deixar o seu legado. E aí a gente fala que legado é uma coisa, patrimônio faz parte do legado. Sim. Entende? Então, o que eu queria aproveitar e falar com você, Rafa, é que assim, quando a gente fala de uma holding familiar, a maioria das pessoas pensa, vou colocar meu imóvel lá, vou colocar meu carro, vou colocar meu dinheiro. Mas existem coisas que as pessoas simplesmente perdem e nem são inventariadas se elas não disciplinam um assunto de forma detalhada sobre isso, e são ativos muito relevantes hoje, que são contas nas redes sociais. Olha aí. Né? Os dados sensíveis que você tem na internet. Tudo isso, se você não relacionar, simplesmente vai se perder. Se você morrer hoje, no teu inventário vai entrar teu automóvel, teu carro, teu dinheiro, mas a tua conta do Instagram não. E se você é um influencer? Pois é. Você sabia que o Instagram da Marília Mendonça, não sei quantas vezes ele aumentou, assim, mas ele aumentou muitíssimo depois que ela morreu? Uau! Isso é um ativo financeiro. Com certeza. Então, a gente precisa pensar assim, o que eu vou colocar na minha holding, se eu quero fazer um planejamento sucessório? E aí, você pode falar assim, eu não tenho nada. Você não tem nada? Tem tanto menininho aí de 20 anos que eu olho, 1.300.000 seguidores, sabe? E, sem contar o TikTok. O TikTok Sim. é outra conta. Então, tem toda uma disciplina
que né, na interface aí dos direitos, por exemplo, eu faria uma holding, você fala assim, olha, Sheila, o Instagram a gente coloca dessa forma, o TikTok a gente coloca dessa, o website a gente coloca daquela outra. Então, tudo isso seria feito por um profissional do direito digital. Então, hoje eu queria dar essa provocada para a gente pensar um pouco além daquilo que todo mundo pensa na hora de fazer um planejamento sucessório e colocar também os seus ativos digitais. Perfeito, porque principalmente essa geração que está vindo agora, né? E também tem um fenômeno acontecendo que já está aí, salta aos olhos, que não necessariamente essa nova geração, mas você pega um artista que ele nasceu na televisão, né? Naquela emissora grande e tal. Você pega esse artista, ele migrou para as redes sociais. Migrou. Né? E ele tem lá milhares de seguidores, né? Se não milhões de seguidores. Uhum. Esse é um ativo, né? Ele já Esse tem é um esse super ativo, super né? ativo. Personalíssimo ativo. Sim. Então, a gente precisa pensar em vários aspectos falando do digital, por exemplo. Vamos pegar o caso da Marília Mendonça. Todo mundo soube quando ela morreu. Sim. Né? Por que o Instagram dela aumentou? Olha que fenômeno interessante. Sim. E aí, mesmo ela morta, né, sem estar fazendo os stories, sem estar ativa nas redes sociais, o Instagram dela, o posicionamento digital do Decujos, vamos dizer assim, Sim. começou a faturar mais do que quando ela estava viva. E a gente não vai disciplinar isso? Que coisa, hein? Porque o que eu digo é o seguinte, a gente sabe que para emitir nota, você precisa ou de um CPF ou de um CNPJ, certo? Sim, claro. Então, agora eu não sei dos detalhes do caso, vou estar aqui, tô imaginando, tá? Mas se a Marília Mendonça não tinha uma empresa por trás daquele perfil, o que ela vendesse, ela fazia os contratos com a PF dela, né? Sim, sim. Ou, provavelmente, pelo porte dela, ela até tinha uma empresa. E quando ela morre, aquela conta de Instagram tá vinculada a qual empresa? Estava vinculada ao CPF dela? Porque se tiver vinculada ao CPF dela, ela não pode mais faturar, porque não tem personalidade jurídica por trás daquele perfil digital. Sim, olha só que interessante, hein, gente? Pessoal, assim, a sociedade digital, eu vivo falando isso aqui, Sheila, a sociedade digital, nós estamos cada vez mais digitais, né? Como eu disse, não só os nativos digitais, mas os imigrantes digitais como nós aqui, né? Então, é importante olhar para isso. Mas antes de você avançar ainda mais, o que é uma holding familiar? Vamos lá. Vamos começar do princípio. A holding familiar, ela é uma empresa criada para administrar os bens de uma família, o patrimônio de uma família. Isso pode incluir ativos mobilizados, ativos imobilizados e pode incluir também empresas. Por que eu não sugiro que incluam empresas? Porque pelo princípio da segregação, né, segregação é um princípio que a gente usa para proteção do patrimônio das pessoas, a famosa blindagem patrimonial. Né? Tecnicamente falando, existe um princípio por trás da blindagem patrimonial que está muito alinhada com o planejamento sucessório, né, que a holding familiar utiliza dele para isso. Obrigada, querido. Obrigado, Pedrão. Pedrão trouxe uma água aqui para Sheila aqui. Porque fala, não, né? Tranquilo. Que o anfitrião aqui, pelo amor de Deus, viu? Não, fica tranquilo. É que aqui fala. Eu falo. Se deixar, então precisa de vai água. cortando. Então, mas retomando assim, quando a gente fala de planejamento sucessório e holding familiar, a gente está falando em como administrar melhor os bens daquela família. Além de prever as cláusulas para caso de falecimento, a gente também vai prever cláusulas para que aquele patrimônio da família seja protegido dos riscos empresariais. Porque tem uma coisa que eu falo, Rafa, que é o seguinte, a empresa pode falir, a família não. É isso aí. Então, partindo do princípio que a sua família não pode falir, Sim. a gente começa a proteger seu patrimônio. Não com falcatruas. A gente vai protegê-lo na seara jurídica. Porque o que eu vou estar falando? Existe uma forma de fazer isso de maneira segura e que não sirva para fraudar credores. O que é fraudar credores? Não pagar dívida. Então, assim, você pode proteger o seu patrimônio desde que você não faça isso para deixar de pagar suas dívidas. Gente, esse ponto que a Sheila está dizendo é bem interessante, porque nós temos uma previsão no direito, né,
muito especificamente direito civil, né, Sheila, que é fraude contra credores. Então, quando ela diz isso, é que, como que funciona, assim, resumidamente, você está devendo e de repente você cria uma personalidade jurídica para tirar tudo do seu CPF para que esses credores não alcancem os seus bens. Isso que nós estamos explicando, a Sheila está explicando, melhor dizendo, não caracteriza fraude contra credores. Não, a proteção patrimonial é uma coisa e a fraude contra credores ou a fraude contra execução, ainda bem que você deu a água, hein? Tem água, tá vendo? São coisas completamente diferentes. Porém, Perfeito. quando você vai fazer a blindagem patrimonial, que é o nome que os juristas não gostam, mas quando a gente fala, o povo entende, né? Então é Sim. melhor usar o nome que o povo entende. Então, assim, quando você faz a blindagem, você tem que tomar cuidado para não gerar nem fraude a credor, nem fraude à execução. Então, quando você está fazendo a blindagem patrimonial, você precisa comprovar que você não protegeu os seus patrimônios para deixar de pagar quem você deve. Entendi. Então tem um respaldo jurídico. Você precisa todo esse fazer cuidado. de uma forma que não implique em prejudicar quem você deve, se você deve para alguém, né? Olha aí, gente, que interessante, não é, gente? Então, veja, uma holding familiar, deixa eu virar aqui para mim. Eu tô ao vivo aqui no Instagram, gente, eu não sei, meu Deus do céu. Sabe o que é isso? Olha, eu tô ao vivo, hein? Olha lá. Vamos usar Olha você só, aqui. eu Rafa. não estou ao vivo, gente, no Instagram, meu Deus. Ah, eu te copio depois. Pera aí. Eu te copio, né? A gente dá aqui no Excel agora. Olha só, eu estou com problema no meu Insta aqui, pessoal da rádio, desculpa. Vamos lá, isso que a Sheila está dizendo aqui, gente, não tem nada de ilegal. Eu vou nisso, mais pertinho de você, tá? que aí fica nós dois. Aqui, ó. Não tem nada de ilegal nesse ponto que a Sheila está dizendo aqui. Então, o que é importante, pessoal do Instagram da Sheila Shimada aqui, ó, Sheila Shimada, tá ao vivo aqui no Instagram, só chegar e curtir e compartilhar isso daqui, né? É isso, eu vou compartilhar com você. Por favor, porque o meu aqui resolveu, olha lá. ó. Não, posso dar um spoiler? é tanta Gente, ó, suja. o Rafa tá mexendo no celular dele, eu acabei de ver um negócio escrito assim, ó, Kaspersky. Isso não é muito de quem é de direito digital? Pergunta se o meu celular tem antivírus. Meu, eu não sabia nem que existia. Eu olhei aqui e falei, Kaspersky no celular. Ah lá, ocorreu um erro na transmissão. Gente, hoje meu Instagram não vai, então vamos ficar com o Instagram da Sheila. Não, quer pôr o meu Vamos aqui? colocar aqui. Então, gente, ó, vamos lá. Isso que a Sheila tá dizendo é Kaspersky? Não. É uma blindagem patrimonial. Essa blindagem patrimonial, ela não tem nada de ilegal, pessoal, tá? Então, é todo um trabalho jurídico especializado no tema, tá bom? Então, é para você realmente pensar no ente querido, né, Sheila? Porque pensa, pô, Rafa, foi embora, tem toda aquela dor, né? Tem o ITCMD ainda para ajudar, né? Não, inventário é péssimo. Não Se é? você puder evitar um inventário, assim, evite. Mas você falou uma coisa, assim, que é muito importante. Você falou, a blindagem patrimonial não é a mesma coisa que fraude a credor. E isso precisa ficar muito claro, porque existe um grande preconceito e até assim, eu vejo nas mídias, né? Hoje a holding tá super famosa. Quando eu comecei a fazer, o pessoal não sabia nem se era crime. É verdade. Aí a pessoa pergunta assim, Sheila, o que você acha dessas pessoas que ficam vendendo holding, que fica falando de holding pra cá? Eu falei, eu acho ótimo, porque eu vim de um tempo que o povo achava que era crime Olha fazer aí, essas coisas. olha aí. Então, que divulgue mesmo, sabe? Porém, assim, toda vez que alguma coisa vira popular, né, você precisa fazer uns ajustes técnicos na hora de explicar o que aquilo sim. significa. Então, assim, Sim. a holding familiar, ela serve para você, principalmente, evitar inventário. E entrando já nessa questão, quais são as vantagens de se criar uma holding familiar? E se qualquer pessoa pode criar a sua holding familiar? Olha, qualquer pessoa pode? Pode, Tá. né? Desde que não seja um impeditivo legal. Então, por exemplo, pessoas casadas em Isso comunhão que eu ia perguntar. universal de Dependendo bens. do Não regime pode. legal. Isso. O resto, é só um que não pode, que é a comunhão universal.
Tá. O resto pode ser sócio. Se for um estrangeiro aqui no Brasil que quiser criar uma holding no Brasil, precisa de um representante legal brasileiro. Se for uma pessoa que tem toxicomania ou é um pródigo. Olha, holding entendi. é ótimo para pródigos, tá? O que é pródigo, gente? É quem gasta tudo que tem Isso. com besteira, sabe? Sim. Aí você não pode ter um patrimônio no nome que a pessoa vai lá e torra Começa a tudo. dilapidar. Exato. Dilapida o patrimônio, né? Então, assim, imagina você ter lá uma casa, a pessoa gastou aquilo com viagem, com jogo, com pôquer, com cassino. Então, a prodigalidade, ela é uma doença também, né? Ela Olha só. é uma das coisas que caracteriza a incapacidade civil. Você pode nomear um tutor para essa pessoa e colocar o patrimônio dela numa holding e o tutor administra? Pode. Sim. Entende? E você pode fazer também a holding para evitar o inventário? Pode. Vale a pena? Tem que calcular. Tem que calcular, porque, por exemplo, tem que calcular e precisa verificar se faz sentido para aquela pessoa. Então, tem pessoas que vão falar assim, olha, eu não quero vender meu patrimônio. Então tá, então eu não vou nem calcular se é melhor para você vender na PF ou na PJ, porque você não quer vender, então faz muito sentido deixar na PJ. Entendi. Agora a pessoa fala assim, olha, eu tenho patrimônio, eu quero evitar o inventário, porém eu quero vender, comprar, quero alugar, eu tenho muitos anos de vida, tal. Então a gente vai fazer um planejamento no seguinte sentido: você quer vender no próximo mês a sua casa? Vamos ver se vale mais a pena vender na PF ou na PJ. Por entendi. PJ entendam holding. Isso. E aí, se valer a pena mais para holding, a gente integraliza, né? Coloca o patrimônio na holding. Se não, vende na PF e depois coloca o dinheiro na holding. Legal. Sem problemas. E Sheila, a criação dessa empresa, da holding, é uma empresa como outra qualquer? Ou não? Eu tenho algumas especificações para ser uma holding. Ela é uma empresa como outra qualquer, porém, a atividade econômica dela precisa ser específica para você retirar as vantagens tributárias de uma holding. Porque uma holding não é, por exemplo, a mesma coisa que uma indústria. Sim. As duas são empresas, mas uma indústria é tributada de uma forma totalmente diferente do que uma holding. Sim. Então, exemplo, tá? Eu vou falar um exemplo aqui de uma pessoa que morreu. Vamos pegar um exemplo, né? O João morreu e ele tinha R$1 milhão. A holding é capaz de... E ele morreu solteiro. Então, a holding é capaz de economizar para ele uns 300 a 350 mil reais. Uau! Se o João morreu e ele era casado e tinha 2 filhos e morreu com R$1 milhão, a holding é capaz de economizar uns 150, 180 mil reais para ele, mais ou menos. Uma baita economia. É uma baita economia. Assim, além da economia financeira, ela tem economia emocional, que para mim eu acho muito importante, assim, por exemplo, a gente como pais, né? A Rafa vai ser pai já já. E é engraçado que a gente não quer que os nossos filhos deixem de viver, mas o que for desnecessário eles sofrerem, a gente precisa evitar. Aquilo que é desnecessário. Perfeito. Né? É desnecessário que um filho sofra o processo. Sendo que você pode evitar, né? É desnecessário um inventário. É desnecessário. E eu tô falando aqui com muita propriedade. Por quê? Porque eu faço inventário. Entendeu? E teve uma frase de uma cliente minha que falou assim, nossa, mês passado ela falou isso e me marcou muito. Porque eu comecei a trabalhar com holding porque eu via que o inventário era um sistema doloroso. Eu falei, eu não quero ganhar dinheiro com isso. Quer dizer assim, não quero viver... Claro, eu faço inventário, podem vir, gente. Se tiver inventário, morreu. Sem holding não tem que fazer. Pode passar pra mim, não tem problema. Sim. Mas, assim, eu falei, eu preciso divulgar algo que seja melhor para as pessoas do que um inventário. E foi aí que eu descobri a holding. No planejamento sucessório. Porque você vivenciou vários casos, né? Exato. Eu acho que quando a gente trabalha em qualquer situação, e você é bem assim também, Rafa, a gente pensa em como a gente pode melhorar a vida das pessoas. Sim. A gente não trabalha falando assim, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou escolher a área que mais me rende. Eu escolhi o direito societário porque eu amo contratos e relacionamentos. Eu amo estar aqui conversar com você. E quando eu vou conversar com alguma pessoa, eu quero saber o que é o melhor para a vida dela. Sim. Entender o jogo por detrás do jogo. Porque eu sempre falo também, o problema nunca é o problema. Né? Então você tem que entender qual que é o real problema. E o planejamento sucessório, ele vem evitar, ele faz com que muitas dores não sejam sofridas de forma desnecessária.
Ô, Sheila, vamos pensar assim, por exemplo, aqui nós estamos vendo Vou dar para você. nós estamos aqui vendo o logo da Vibe Mundial, né? Aqui, ó, mostrar pro pessoal. Então nós estamos vendo o logo da Vibe Mundial. Vamos supor que eu fosse o criador dessa marca. Que eu criei essa marca, né? E eu poderia colocar a proteção dessa marca, por exemplo, essa marca numa holding como um patrimônio? Poderia, com certeza. Não só a proteção de marca, mas também você pode avaliar uma empresa e colocá-la dentro de uma holding. Eu digo que pelo princípio da segregação patrimonial, a gente precisa afastar o operacional da holding. Ou seja, eu só coloco dentro da holding patrimônio, não coloco empresa, porque empresa gera risco. Sim. Mas tem gente que fala assim, Sheila, essa empresa nunca vai dar prejuízo. Geralmente, pessoal de TI, sabe? Essa empresa nunca vai dar prejuízo, eu nunca vou ter problema, o meu risco é quase zero, eu quero colocar. Aí a gente fala assim, beleza, vamos colocar? Entendi. Ô, Sheila, posso aproveitar? Eu preciso dar um recado. Claro! Falando de marcas, gente, você viu aqui, ó, a marca ela é tão importante que você precisa garantir aí a proteção. Você pode até colocá-la numa holding, tão importante que é uma marca. E aí, pensando nisso, a PA Produtores Associados, ela está há 30 anos no mercado protegendo marcas, né? Patenteando, fazendo patentes, registro de marcas, enfim. Pessoal, marca é coisa séria. Você pensou no nome, pensou nas cores, fez a numerologia para a coisa dar certo e esqueceu de registrar sua marca. De repente tem outra pessoa usando. Não deixe isso acontecer com você. Já aconteceu comigo, é horrível. Já me ligaram dizendo... Tem que registrar primeiro, né? Registrar primeiro, exato. A pessoa fala, eu recebi uma ligação assim, você está usando a minha marca. Eu falei, mas como assim? Eu acabei de registrar, como estou usando a sua marca? No fim, consegui até dar a volta por cima, mas foi muito traumático todo o processo, né? Então, ó, não fique de fora, entre em contato com a PA Produtores Associados. Eles são agentes da propriedade industrial. Eles estão há 30 anos no mercado, gente. Entre em contato pelo 11 4617 9810. 11 4617 9810. Ou pelo WhatsApp no 11 97539 6527. 11 97539 6527. Marcas e patentes, esse assunto merece registro. Sheila, e assim, então, vamos supor, você falou, a gente começou nosso papo aqui, você falando dos patrimônios digitais. Sim. Vamos imaginar o Pedrão aqui, que é o nosso sonoplasta que comanda essa nave aqui, né? Ele tem lá alguns NFTs e algumas coisas no blockchain também lá, né, Pedrão? Ele pode trazer isso tranquilamente para a holding, para salvar aí, deixar aí os herdeiros tranquilamente lá resguardados com essa holding. Olha, pode, né? Mas a questão é o seguinte, se você tem um patrimônio que você pode transferir e não precisa necessariamente colocar no inventário, talvez fosse mais rápido, né? Fazer isso de uma forma digital. Tá, mas mesmo ele não estando aqui, né? Então... aí se ele... porque ele não tá mais, ele tem lá os NFTs. Ah, sim. Né? E aí? Não, então é necessário. É melhor estar assim. na holding, né? Pedrão, aliás, ó, pedi uma dica pra você aqui, hein, velho? Valeu, tá. Pedrão. Assim, é muito importante colocar, voltando para corrigir, assim, talvez, né, quando a gente fala de criptomoedas, por não estar ainda regulamentado, não seja necessário você fazer a declaração com a variação da Deus renda queira que não esteja. Mas para os outros ativos é extremamente importante, sabe? Porque senão pode ser que ele fique bloqueado porque você morreu. Pois é. Aí fala, não, você não pode usar porque esse patrimônio era do fulano, ele morreu e não tem inventário. Aí você tem que fazer um inventário, aquilo lá fica imobilizado. Sim. E o grande problema do inventário é, até você finalizar esse processo, o patrimônio fica bloqueado. Você não pode usar o dinheiro, não pode vender o carro, não pode vender a casa. Gente, o papo aqui é muito interessante e isso vai para mais de horas aí, se a gente for ficar trocando essa ideia. Mas o nosso tempo na rádio aqui, ele é curtinho. Eu vou fazer o convite, ó. Vá lá no canal, pode acessar, porque eu tenho lá um episódio do nosso podcast
inteirinho com a Sheila, ela só contando disso pra gente. Ah, é Agora verdade. sim, ó, você quer encontrar a Sheila? Lá no Instagram, ó, Sheila Shimada, e tem um monte de posts falando sobre o assunto. Siga a Sheila porque ela conhece muito, tá bom? Sheila, muito obrigado pela Eu que sua agradeço, visita, tá? Rafa, Obrigado por muito ter obrigada. vindo aqui. Prestígio da sua visita aí. Imagina, é sempre Seu bom. conhecimento. E Rafa, próximo mês, né, já vai ser papai, né? Próximo mês Que o bicho legal. pega. Gente, esse foi o programa Direito e Tecnologia. Eu sou Rafael Costa e eu fico por aqui. Um grande beijo no seu coração. Tchau. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.